Aqui estamos para mais um vídeo e essa videoaula ela é uma aula complementar do nosso primeiro vídeo que abordou trigonometria. Muitas vezes a gente no dia a dia não vai encontrar a figura do triângulo retângulo de uma forma clara e objetiva no qual a gente pode aplicar os métodos que a gente aprendeu sobre a trigonometria, as relações trigonométricas. Então muitas vezes a gente precisa identificar aonde tem um triângulo dentro de uma figura um pouco mais complexa. Então essa é a ideia do nosso exercício de hoje. Então aqui nós temos um exemplo de um parafuso sextavado, cuja figura da direita ele mostra uma vista de topo da cabeça desse parafuso, onde ela tem compostas aqui uma figura de um sextavado e também uma circunferência, onde nós temos algumas informações. A única informação que a gente tem clara e já informada é a medida de face a face do sextavado, que mede 26. Já o exercício ele pede para a gente calcular a medida x e a medida y desse parafuso. Então, ele quer que a gente informe essas outras duas medidas baseando-se nessa informação de 26. Vamos considerar, se não tem unidade de medida, 26 milímetros. Então, o que acontece? Vamos pegar essa figura e dividir ela em 6 partes. Então, eu tenho aqui um triângulo aqui, outro aqui e assim por diante. E vamos enumerar cada uma delas. Então, aqui eu tenho um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ele é um sextavado, eu dividi esse sextavado em 6 partes. Tomando como base essa divisão, se a gente for pegar a circunferência, ela também está sendo dividida em 6 partes. Então, eu tenho esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço. Então, eu tenho também a circunferência dividida em 6 partes. A gente sabe, conhece que a circunferência ela possui 360 graus. Então, se eu dividir esse 360 graus em 6 partes, então a abertura angular de cada parte dessa daqui vai ser exatamente 60 graus. E aí, isolando, pegando só uma fatia dessa divisão, então eu sei que eu tenho um triângulo aqui que foi destacado. E a abertura dela vai ser de 60 graus. Porém, vocês vão me perguntar, mas aqui ainda não tem um triângulo retângulo. Se eu pegar essa figura aqui e dividir ela ao meio, agora eu passo a ter um triângulo retângulo identificado na figura. Então a ideia do exercício é essa: pegar uma figura mais complexa para qualquer situação que a gente se deparar no dia a dia e tentar identificar, justamente para encontrar informações, medidas, como o exercício me pede aqui, para calcular o y e o x. Então aqui agora é o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo, e aí quais as informações que eu tenho? Então as informações que eu tenho é exatamente o comprimento de face a face de 26 e o ângulo que é 30 graus. Se a gente sabe que um pedaço, ou 1/6 avos do sextavado mede 60, então a metade dele vai ser 30 graus. Lógico, o 26 é de face a face. Como a gente tem a metade, então esse cateto aqui que está próximo ao ângulo, ele vai medir a metade de 26, que é 13. Então esses são os dados que a gente tem agora mais decisivo e mais claro para o nosso exercício. Então se a gente pegar aqui o cosseno, o que o cosseno é? Ele é o cateto adjacente, ou seja, é aquele cateto que está próximo ao ângulo, pela hipotenusa, que seria a face do triângulo inclinada, que ela é a oposta ao ângulo reto. Então eu vou procurar e calcular quanto que vale essa hipotenusa. Então fazendo a passagem matemática aí, isolo a hipotenusa, fica cateto adjacente por cosseno de 30, ou seja, eu jogo a hipotenusa para cima e o cosseno para baixo. O cateto adjacente vale 13, dividido por cosseno de 30, então a hipotenusa vale 15. Então eu já tenho a informação da hipotenusa. Então a gente vai guardar esse valor aqui. Ele vai ser de extrema importância para a resolução do nosso exercício. Agora nós faltamos calcular o cateto oposto. Então a hipotenusa vale 15 e aí a gente quer calcular então o cateto
oposto. Aplicando tangente de 30, a fórmula dada como cateto oposto pelo cateto adjacente. Isolando o cateto oposto, então eu tenho que cateto adjacente vezes tangente de 30. Substituindo o cateto adjacente por 13, então eu vou ter um cateto oposto de 7,5. Então, aplicando a trigonometria, eu consegui encontrar a hipotenusa que vale 15 e agora o cateto oposto que vale 7,5. Para que eu peguei essas informações? Porque é o seguinte, o valor de x, ele é basicamente quem? O x aqui, que é a hipotenusa, é 15, no caso aqui 15 milímetros, seria o raio dessa circunferência, né? Então, se eu pegar o centro até a extremidade aqui do sextavado, é a extremidade da circunferência. Então, ele é o raio dessa circunferência. Então, para eu achar o x, que é o diâmetro, basta eu pegar o 15 e multiplicar por 2. Então, o x do meu exercício vale 30 milímetros. Né? E o y, a mesma coisa. Se eu pegar esse valor e duplicar ele, tombar aqui, eu vou ter o valor da face total. Então, ele vale 15. Então, esse aqui é um exercício prático, rápido, daquilo que a gente muitas vezes encontra no dia a dia. É tentar achar um triângulo dentro da figura mais complexa e, com as informações que nos foi dada, tentar encontrar as incógnitas faltantes aí para a gente ter a resolução do exercício. Então, espero que tenham gostado desse exercício. Até o próximo vídeo.